Oi, meu povo! Sejam todos bem-vindos. Quem é que tá chegando aí para falar comigo? Hoje é segunda-feira, é dia de live, então bora? Bora estudar enfermagem. Quem tá começando aí, chegando, sejam todos bem-vindos que estão chegando para assistir ao vivo. Seja bem-vindo você que tá assistindo essa live na reprise em alguma das nossas áreas de membros aí, em algum dos nossos outros canais. Mas essa live está acontecendo ao vivo aqui pelo Instagram. E é um prazer, uma satisfação enorme estar falando com vocês aqui. Eu fico morrendo de saudade. De uma segunda para outra eu fico com saudade de vir. É impressionante. Ei, Cristiane. Ei, Kate. Ei, Senhora Aranha. Ei, quem mais? Quem tá chegando aí? Manda um oi, me fala de onde vocês são enquanto o pessoal chega. Oi, Val. Alain. Andréia. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o tema dessa live, que é importante, né? Vocês precisam saber. Nós vamos falar hoje sobre automotivação para o enfermeiro. A automotivação que é tão importante para você que tá aí passando perrengues com tudo que a gente tá vivendo aí nas condições atuais de trabalho, by pandemia, by Covid, by... Nossa, tanta coisa acontecendo. Então, assim, hoje vamos falar de automotivação. Eu vou falar para vocês quais são as 3 estratégias que vocês podem usar. Na verdade, não são 3 estratégias, mas 3 formas de você se manter motivado o tempo inteiro. Olha só, não consegui fixar Não consegui fixar o comentário. Bom, mas aí a gente vai falar sobre automotivação. Eu vou ensinar para vocês uma estratégia legal para você conseguir aí mudar o que precisa ser mudado para manter-se motivado. Acontece o seguinte, a gente sabe que no nosso dia a dia, na nossa rotina, a gente enfrenta vários desafios, né? Cada dia diferentes desafios, cada dia desafios mais desafiadores, cada dia coisas mais difíceis vão aparecendo. E o nosso cenário atual não é um cenário tranquilo, por mais que a gente em alguns lugares já estejam ficando mais livres de tudo que estava acontecendo, ainda existem lugares que a situação está bem crítica. Como se não bastassem todos os desafios que a gente enfrenta, ainda aparece uma pandemia, né? Que gracinha. E aí a gente acaba que nós, enquanto líderes da equipe de enfermagem, acabamos ficando sem amparo, porque a gente está com a equipe cansada, equipe desmotivada, equipe insegura, equipe estressada, e tem que confortar, tem que motivar, tem que incentivar, tem que fazer isso tudo pela nossa equipe, mas e aí, quem faz isso por nós? Quem é que vai fazer o que a gente faz pela nossa equipe? Quem é que faz por nós, que somos ali também agentes muito importantes para que tudo funcione? Então a gente hoje está vivendo um grande desafio. Mas faz de conta que tá tudo bem. Faz de conta que não tá acontecendo nada. Essas coisas, o que eu vou ensinar para vocês aqui, eu quero que vocês usem pro resto da vida. Não use só por causa desse momento que a gente está vivendo. Então imagina só, a gente tem vários desafios, enfrenta vários desafios todo dia junto às nossas equipes, dentro dos nossos serviços. E com isso é normal, é comum que a gente oscile na motivação. Vamos falar um pouquinho sobre motivação primeiro. Motivação, na verdade, é ter motivos para fazer algo. Já falamos aqui, eu já mostrei a diferença entre motivação e engajamento. É bem diferente, você tem que se preocupar com as duas coisas, mas hoje a gente vai falar de motivação. Então, motivação é ter motivos para a ação. A gente tem motivos para agir. Só que com o tempo a gente acaba esquecendo esses motivos. Eu tenho certeza que você, quando fez a sua inscrição no vestibular, você tinha um objetivo, você sabia algo que você queria, você estava empolgado, você queria passar, você queria fazer a faculdade, você queria estar trabalhando. Quando você entrou na faculdade, começou a estudar, ralar pra caramba, você estava querendo já ir para a formatura, você queria ter a sua festa de formatura, você queria poder entrar no mercado de trabalho, você queria ter o seu primeiro emprego, queria ter o seu primeiro salário, você queria isso para você. E isso tudo te dava um gás, isso tudo te motivava. Mas aí, às vezes, com o passar do tempo, a gente acaba perdendo essa garra,
essa ânsia de fazer e por fazer as coisas. Isso é inevitável, acontece com tudo. Da mesma forma que eu falei com vocês aqui em outras lives, que isso acontece com os nossos colaboradores, isso também acontece com a gente. Isso é totalmente real para quem é enfermeiro também. Então, assim, à medida que a gente for analisando aqui, você vai aplicando isso tudo para a sua vida. Tá? Eu não quero falar de motivação de equipe hoje, não. É motivação sua, como profissional, pessoal, é você, como pessoa e como profissional que a gente vai lidar. Então, quando você fez a sua inscrição no vestibular, você estava com todo o gás querendo passar nessa faculdade, entrar na faculdade. Quando você estava durante o primeiro e segundo período, você estava com todo o gás querendo chegar no período em que você já ia para os estágios. Quando você estava na época dos estágios, você estava com todo o gás querendo ter mais autonomia e fazer mais coisas para poder conseguir ter mais experiência. Aí chegou perto da época lá da faculdade, de finalizar a faculdade, e eu tenho certeza que você estava com todo o gás querendo formar logo para entrar no mercado de trabalho, para ter seu primeiro emprego, seu primeiro salário. Mas aí você foi e entrou, ou não, e aí as coisas esfriaram. Se você entrou, pode ter acontecido das coisas terem esfriado, e se você não entrou, as coisas esfriaram por causa dessa dificuldade. Então vamos lidar com a primeira situação primeiro. A primeira situação é aquela em que você entrou no mercado de trabalho, né? Foi contratado ou passou no concurso, começou a trabalhar. Formou, passou um tempinho e começou a trabalhar. Aí você viu a verdade nua e crua de como são as coisas. Como são as coisas? Você não tem alguém ali o tempo inteiro do seu lado te ajudando, como era com o seu preceptor. Os seus colegas, eles agora são concorrentes, entre aspas, tá? Mas é verdade, eles são concorrentes. E vocês estão o tempo todo disputando por atenção, por visibilidade, disputando, entre aspas, tá? Mas é uma disputa que acontece para mostrar serviço, para se sentir valorizado, para se sentir reconhecido. E aí, como se não bastasse isso, os desafios que a gente encontra são em todas as áreas, né? A gente tem que conciliar a vida pessoal com a vida amorosa, com a vida profissional, com a vida da saúde, né? Com o nossa qualidade de vida também, e aí vira aquele emboleiro, e aí você percebe que um emprego só de repente não dá, e você vai ter que arranjar mais um para ter um pouco de renda, uma renda um pouco maior, e aí você vai indo. Então, ó, quando você se depara com a realidade nua e crua do que é o mercado de trabalho, do que é o dia a dia de um enfermeiro, você vê que nem tudo são flores. E aí você começa a esquecer, ou não é nem que esquece, mas começa a ficar mais ralinha aquela sua força de vontade, aquela sua motivação, aquela sua força de querer ir além. Porque você esquece o tanto que você gostava da enfermagem lá atrás, ou o tanto que isso te dava brilho nos olhos, por causa de todos esses desafios que você vai enfrentando. Normal, é assim que acontece. E acontece com você, aconteceu comigo, acontece com seu supervisor, acontece com com todo mundo, é assim. Dificilmente o enfermeiro se mantém 100% motivado o tempo inteiro. Como se não bastasse isso tudo, a gente ainda tem as oscilações, porque tem um dia que você está num plantão horroroso, que você tem vontade de sair de lá e fugir para a praia e nunca mais voltar. Tem outros dias em que você está lá e está curtindo muito bem, que você vai para casa e fala, não, eu podia fazer mais 12 horas agora que eu estou aqui tranquilo para fazer. Como se isso tudo não bastasse, ainda tem essas oscilações. Um plantão ruim, plantão bom, equipe boa, equipe ruim, o chefe está de mau humor, te desmotiva, chefe está de bom humor, você consegue trabalhar legal, e por aí você vai oscilando nos motivos, né, para estar trabalhando. Isso tudo, como se não bastasse, acontece ao mesmo tempo em que você tenta levar a sua vida pessoal, a sua vida emocional, a sua vida de criar relacionamentos, porque você sai da faculdade, aí você vai começar a se relacionar com alguém, de repente pensando em casar, em ter filhos, aí você cria filho, cria família, aí você tem que cuidar da família também, e aí você vê duas coisas importantes da sua vida pedindo a sua atenção, seus filhos pedindo sua atenção, seu trabalho pedindo sua atenção, e isso tudo te enche de um desespero e uma ânsia que dá vontade de chutar o pau na barraca, correr e viver de vender arte na praia, né? É bem assim que funciona, e isso não acontece só com você. Na verdade, eu desafio isso ter acontecido, alguém que me diga que isso não aconteceu com ele em algum momento desde que ele assumiu aí algum cargo dentro da enfermagem. É assim com todo mundo.
Então, infelizmente, o problema não é só seu. Isso acontece com todo mundo, porque se fosse um problema só seu, tava fácil de resolver, a gente ia lá, te ajudava, resolvia. Mas isso aconteceu comigo, aconteceu com meus colegas, acontece com vocês. E como se não bastasse isso tudo, a gente ainda tem que estar sorrindo, a gente ainda tem que estar educando, a gente ainda tem que estar treinando, motivando os nossos colaboradores que estão lá no mesmo barco que a gente, vivendo as mesmas coisas. Esse é o primeiro cenário. É o cenário daquele que saiu da faculdade e começou a trabalhar na sequência. Vamos falar agora do segundo cenário, que é do colega que não conseguiu se empregar ainda, que ele saiu da faculdade e aí ele viu que o negócio era pior do que ele imaginava. Ele saiu da faculdade e, por algum motivo, seja técnico ou interpessoal, ele não conseguiu arranjar um emprego. Ele tá na luta para poder conseguir uma vaga, já tá desistindo, já tá totalmente desestimulado, já tá chateado por ter investido tanto tempo na enfermagem e não teve retorno financeiro. Ele já tá chateado porque tá vendo colegas que de repente nem são tão bons quanto ele ou não tiveram tanto desempenho, né? Um desempenho tão bom ou tanta dedicação quanto ele e ver esses colegas aí conseguindo passar e ser aprovado em processos seletivos. E aí a motivação vai só diminuindo, né? Vai só ficando mais ralinha. Gente, estar desmotivado não é o problema. O problema é se manter desmotivado. Quando a gente encara de frente e assume que pode e consegue recobrir, né? Voltar a ter aquele gás, aquela vontade de trabalhar, a gente acaba assumindo as rédeas da nossa motivação. No começo da live, eu comecei falando assim, a gente tem que motivar a nossa equipe, que está passando por vários problemas, vários desafios, mas quem motiva a gente? Diante disso, a gente tem duas opções. A primeira opção é sentar para reclamar. A primeira opção, você senta e começa a reclamar coisas do tipo, poxa, ninguém me motiva, nossa, mas esse governo é muito ruim, nossa, essa pandemia tá um inferno, nossa, mas eu tô muito desmotivada, nossa, mas alguém tem que me motivar, nossa, mas eu não consigo fazer essas coisas, nossa, mas se eu tivesse motivada eu ia estar fazendo muito melhor, nossa, mas mais, e vai, senta para reclamar e aí reclama mesmo. Porque tem motivo. Não tô falando que não tem motivo, não. Tem motivo para reclamar, tá? Mas essa é a sua primeira opção. A segunda opção que você tem é a de assumir um posicionamento diferente e fazer uma tentativa. Fazer o que eu vou te ensinar aqui agora, tá? A primeira opção, ela provavelmente já te dá 100% de certeza, vamos falar aí, 99% de certeza de que não vai mudar se você reclamar. Você já viu alguém tendo resultado porque reclamou? Eu nunca vi. Normalmente a pessoa tem resultado quando ela está desmotivada e ela toma uma atitude. Por ela só reclamar, dificilmente as coisas vão mudar. De alguma forma, uma atitude vai te dar mais chances de ter resultado do que uma reclamação. E aí eu quero falar com vocês justamente sobre os 3 R's da motivação. Porque não faz diferença para mim. Se você tá no caso 1 ou no caso 2, os 3 R's da motivação, eles vão te dar totalmente a autonomia que você precisa para assumir a sua motivação. Lembra que eu falei que existe a situação em que você pode só sentar e ficar reclamando? Quando você senta e fica reclamando, você está transferindo para outras pessoas a responsabilidade por motivar você. E tudo bem, não tem problema se você escolher fazer isso não, tá? Mas eu recomendo que você, ao invés de fazer isso, comece a tomar as atitudes necessárias para não precisar que ninguém venha te motivar. E aí, quando alguém vier, vai ser um up. Vai ser um extra, vai ser um gás a mais que você vai estar recebendo. E não algo que é essencial para você conseguir realizar suas tarefas. Pensa comigo, a gente como adulto tem que parar de romantizar essa questão da motivação, porque existem coisas que a gente tem que fazer mesmo sem estar motivado.
E eu vou falar um exemplo do nosso dia a dia. Eu odeio ir em banco. Gente, quem é que gosta de passar a tarde resolvendo problema no banco? Eu odeio ficar em fila de lotérica. Isso não é vida, não é de Deus, não. Então, ninguém gosta de fazer isso. Mas você faz mesmo assim. Porque na vida adulta, no mundo que a gente está vivendo, que a gente vive aqui, a gente precisa fazer algumas coisas que não são aquelas coisas que a gente mais ama. Eu odeio ir para academia. Agora tá tudo fechado, né? Mas na época que funcionava a academia, eu procrastinava tudo que eu podia para ir na academia. Ok, tô colhendo consequências disso agora, mas o fato é que eu não gosto de ir na academia até hoje. Agora, me responde, se eu não for, as consequências serão positivas ou negativas? Eu sei que são negativas. E a decisão de ir, mesmo não estando motivada, também é minha. Então pensa, se eu acordo e falo assim, não tô com vontade de ir na academia hoje. Aí amanhã, não tô com vontade de ir na academia. Porque é isso que vai acontecer. Eu odeio academia, que dia que eu vou acordar? Que dia que eu vou acordar e falar, que delícia, tô morrendo de vontade de ficar 40 minutos na esteira. Isso nunca vai acontecer comigo. Eu odeio. Talvez tenha alguém aí que curta, que goste. E aí você usa outro exemplo, mas eu não gosto. E aí eu faço porque tenho que fazer, porque sou adulta e porque sei que se eu não fizer, eu vou colher consequências negativas do não fazer. Da mesma forma, a gente dentro do trabalho. Existem coisas que a gente não gosta de fazer. Ninguém acorda, nossa, tô com vontade de gerenciar um conflito hoje. Não é assim que funciona, né? A gente acorda querendo que o plantão seja leve, light, que não tenha problema nenhum, que do jeito que você chega, você saia com a maquiagem intacta, de preferência, e o cabelo arrumado. É assim que a gente quer um plantão. Mas é assim que a gente encontra o plantão todas as vezes? Não é. E mesmo assim a gente precisa realizar o nosso trabalho. Então, o que eu quero convidar vocês é assumir o posicionamento de alguém que, mesmo não estando motivado, sabe que precisa fazer o que precisa ser feito. Se você ficar esperando motivação para ir para academia, você vai virar uma bolinha, principalmente agora, nessa época. Mas você sabe que tem que ir, então tem que ir, porque você é adulto. Criança faz birra e não vai. Adulto vai mesmo sem estar motivado. Da mesma forma, as nossas coisinhas de trabalho. E aí agora vamos fazer abrir um pouco o leque aí, fazer uma visão, trazer o negócio para mais longe, assim, uma visão mais sistêmica do que acontece. Eu não sei se você conhece os 3 R's da motivação. Quem conhece? Coloca pra mim aí. Conheço, não conheço. Quem não conhece, coloca no comentário. Os 3 R's da motivação, eu já fiz uma live aqui uma vez, fazendo o exemplo, usando como exemplo, como que você pode aplicar os 3 R's da motivação para sua equipe. Mostrei o passo a passo. Quem é da comunidade Enfermeiro 4.0, essa live está disponível para você lá na área de membros. Vai lá e assiste porque é muito importante. Cleiton, eu vou ler um comentário porque ele me falou uma coisa importante. Eu não consegui, Cleiton, não consegui. Ele tá sugerindo que eu fixe o comentário com o tema, mas eu não me deu a opção aqui. Eu não sei o que aconteceu, mas eu não consegui fixar o comentário para deixar o tema. A gente vai estar falando de automotivação, tá? Quem for perguntando aí que entrar, coloca para mim, por favor. Como a gente pode... Eu não consegui fixar o tema, Lilian. Deixa eu tentar de novo. Aguenta aí. Eu não consegui. Na hora que eu tento... Pronto, agora me deu a opção. Pronto. E nem ficou bom esse tema, mas ok. Vamos lá, 3 R's da motivação. Consegui, tá bom? Os 3 R's da motivação são o seguinte. Só pra gente continuar, eu vi aí que muita gente não conhece. Quem é Enfermeiro 4.0, quem é da comunidade, tá disponível para vocês lá no portal de alunos, tá bom? Mas eu mandei também o resumo dessa live, deixa eu abrir aqui. Eu mandei também o resumo dessa live lá no grupo do Telegram. Quem não está no grupo do Telegram tá dando bobeira, porque o conteúdo que eu faço, eu transcrevo para vocês, eu disponibilizo lá para vocês, inclusive o que eu tô falando nessa live aqui,
vocês vão encontrar no resumo, que hoje é a live 56 já, tá? Toda segunda-feira tem aula aqui, gente, quem não conhece. É a live 56. E eu já disponibilizei o PDF com o conteúdo que eu tô passando pra vocês aqui lá no canal do Telegram. Pra quem está assistindo ao vivo, depois que acabar, vai lá na minha bio que tem lá o linkzinho pra entrar no canal do Telegram. Pra quem tá assistindo reprise, deve ter descrito em algum lugar aí o endereço do canal do Telegram pra você conseguir acessar, tá? Quem entrar no grupo hoje, sim, consegue o resumo das lives anteriores, tá? E muito conteúdo lá também, muito conteúdo, Telegram, isso. Então, aí a gente vai e encontra, se depara com a seguinte situação. A gente tem que motivar pessoas e a gente está desmotivado. E o pior de tudo é que não tem alguém para motivar a gente, porque a gente é o tipo de pessoa que assume as rédeas da vida e não vai ficar esperando alguém vir motivar, porque a gente é adulto e sabe que tem que fazer as coisas mesmo sem motivação, mas também conhece os 3 R's da motivação e por isso a gente toma as rédeas da vida e resolve os problemas que tem que resolver. Automotivação é o fato de você se motivar a si mesmo. E uma pessoa, quando ela é automotivada, quando ela é motivada, ela encontra muito mais motivo, ela encontra muito mais força, ela encontra muito mais satisfação em fazer o que ela faz. A pessoa motivada, ela consegue ter muito mais resultado. Não há dúvida disso. Se você falar assim, fulano tem sucesso, e me falar, mas ele é desmotivado, essa pessoa não é a pessoa de sucesso que você acha que ela é, então. Porque uma pessoa, é como se fosse obrigatório. A pessoa, para ter sucesso, para a pessoa ter sucesso, ela precisa ser uma pessoa motivada. Me fala aí, lembra aí alguém de sucesso na sua vida, que você conhece aí, e que é alguém tipo, ó vida, ó céus, ó azar? Não existe. Sério, se alguém conhecer, manda pra mim aí, que eu quero conhecer essa pessoa. Então, a motivação, ela quase que tá associada, relacionada diretamente relacionada à forma como a pessoa encara as dificuldades, a forma como a pessoa se dispõe para a vida, a forma como a pessoa mantém o seu nível de motivação. E o que eu vou ensinar para vocês são os 3 R's da motivação. Com esses 3 R's, vocês vão conseguir tomar as rédeas e aí vão conseguir, independente de ninguém, se manter motivado. Existe a motivação intrínseca e existe a motivação extrínseca. A intrínseca é aquela que a gente pode simplesmente criar. A gente cria e ela se aplica à nossa vida. A motivação extrínseca é quando a gente é motivado por fatores externos. Por exemplo, o salário. O salário é um fator motivacional extrínseco. Não é? Me fala se é ou não é. Salário é fator motivacional intrínseco ou extrínseco? Repetindo, intrínseco é aquele tipo de motivação que vem de motivos internos, movido ou influenciado por fatores internos, tá? Um hobby, por exemplo, jogar tênis, ir para academia. A gente vai para academia porque a gente tem motivos internos para ir. Ninguém me paga para ir para academia, né? Toma, ia ser bom. Mas não é assim que funciona. Toma, Sheila, R$50 todo dia que você for para academia. Ia ser legal, mas não é assim que funciona. Então, eu vou para academia por causa de motivos que eu tenho dentro de mim que me fazem ter consciência de que eu preciso ir na academia, tá? O salário é um fator extrínseco. O salário, ele motiva a gente e depende de quanto a pessoa está me pagando para realizar aquela atividade, aquele serviço, tá? Então, a motivação intrínseca é aquela que a gente encontra dentro da gente nos fatores internos. E as extrínsecas são aquelas que são geradas por fatores externos. Quer ver uma outra extrínseca? A equipe ruim também é um fator extrínseco de motivação. Quando você está com uma equipe ruim, quando o clima organizacional na sua empresa é ruim, quando o seu chefe é ruim, isso também é fator motivacional extrínseco, né? No caso, isso funciona o contrário, mas é um fator que influencia na motivação. Só que aí, eu quero te mostrar que até nos fatores extrínsecos, você pode influenciar, você pode interferir a seu favor.
3 R's da motivação. É agora que você pega caneta, papel e caneta e começa a anotar, porque agora eu vou começar a falar de conceitos. Então, ó, primeiro R da motivação é o R de razão. Para você se manter motivado, é importante que você tenha um motivo. É importante que você tenha, claro, uma razão, tá? Então, vamos lá. Quando você estava lá no 2º grau, a sua razão, o seu motivo era passar no vestibular. Era entrar na faculdade. Esse era o seu motivo, essa era a sua razão. Por isso que você estava empenhado. Você, de repente, não queria decepcionar seus pais, de repente você queria fazer valer o investimento que eles fizeram na escola particular, de repente você estava querendo passar na faculdade porque você queria ser independente, queria ter uma carreira. Isso tudo vem do R de razão. É aquilo que te dá motivos para fazer algo, a razão. Não tô falando de propósito de vida, não tô falando de nada muito superficial e airado, não. Eu tô falando de coisa prática, tá? A razão é prática. Então, o primeiro R dos 3 R's da motivação é o R de razão. Quando você estava saindo do 2º grau querendo entrar na faculdade, você tinha uma razão, você queria passar. Quando você estava saindo da faculdade querendo entrar no mercado de trabalho, você tinha uma razão. E é por isso que você estava todo gás. Aí, quando passar do tempo, com os desafios que a gente encontra, com todos os perrengues que a gente passa, a gente esquece as nossas razões, né? Ou elas mudam e a gente passa a não perceber mais por causa de todas as dificuldades e barreiras que a gente encontra na vida. Mas a gente consegue recuperar isso. Então, pensa só, hoje, qual seria uma razão para você ir trabalhar amanhã? Eu poderia te mostrar um monte de boleto. Eu tenho uns boletos ali para pagar, conta de água, luz. Isso aí pode ser uma razão. E isso pode ser fonte de motivação para você buscar o seu trabalho, para você ser melhor no seu trabalho, para você ir trabalhar amanhã. Quer ver outra razão que poderia ser? Eu li uma frase muito legal essa semana. Já era antiga, mas eu acho que a gente vê as coisas assim, né, de tempos em tempos e acaba fazendo tendo outros significados. Eu vi a frase assim: estude até que a sua filha tenha orgulho de dizer que a mãe dela é enfermeira. Achei lindo, achei uma gracinha isso. Acho que vou fazer uma blusa disso. E estude até a sua filha ter orgulho de dizer que a mãe dela é enfermeira. E isso pode ser uma razão. Ter esse orgulho das pessoas que estão à sua volta pode ser o motivo que está te faltando, a razão que está te faltando para ter motivação. E aí eu tô contando isso porque de repente eu vou falar dos outros R's, mas de repente você ainda não sabe qual é a sua razão. De repente você não encontrou, ou de repente você ainda não identificou e ela já está à sua frente. Qual é a sua razão de ser enfermeiro ou enfermeira? Qual é o porquê, o seu porquê dentro da enfermagem? Você vai trabalhar todo dia porque sim ou porque você tem conta para pagar? E tá tudo bem se for por esse motivo. Não tem nada de problema você trabalhar porque quer dinheiro. Todo mundo tem que trabalhar porque quer dinheiro, não tem jeito, é isso mesmo. Mas esse primeiro R, é o R de razão, ele vai te mostrar que você tem um motivo maior do que simplesmente ir todo dia trabalhar sem motivo nenhum. Então, qual que é a sua razão? Vamos lá, vou falar qual que é a minha razão de estar falando com vocês aqui. São duas razões. Primeiro, quanto mais eu falo para vocês, mais vocês me conhecem. E com isso, mais o Instituto Brasileiro de Enfermagem fica conhecido, mais os nossos cursos são espalhados por aí e com isso, mais clientes a gente ajuda. Esse é o primeiro motivo. Quanto mais eu faço live, mais pessoas aprendem comigo e mais elas compram o meu curso. Daí a gente tem duas consequências que são as minhas razões. Primeira razão, mais enfermeiros começam a trabalhar e se tornar líder e ser mais feliz na enfermagem. Essa é uma das minhas razões, porque eu era infeliz e agora eu ensino enfermeiros a serem líderes para que eles sejam felizes na enfermagem. E a segunda razão é que mais pessoas compram meu curso. Quanto mais pessoas comprarem meu curso, mais o conhecimento vai ser espalhado, mas mais dinheiro eu ganho também. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. Porque da mesma forma que quando eu trabalhava lá, eu era funcionária do Estado, eu ia trabalhar porque eu tinha uma missão que era de construir o futuro do meu filho. Então, não tem que ter vergonha de falar qual é a sua razão. E olha que eu tô falando em rede nacional aqui, para mais de 160 pessoas que estão ao vivo neste momento,
que um dos meus motivos de estar fazendo isso é porque eu considero isso aqui um trabalho. Não é porque, sei lá, não é um hobby. Isso que a gente está fazendo aqui não é um hobby para mim. É o meu trabalho, eu preparei para vir falar para vocês, eu fiz uma aula, eu fiz um PDF, eu estudei semana passada e revisei isso tudo hoje para vir passar para vocês. Então, é um trabalho para mim, é algo que traz o meu sustento. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar nisso, pelo contrário, eu tenho muito orgulho de fazer isso para sustentar minha família. O outro motivo, a outra minha razão, é que aí eu vejo colegas falando desse jeito, ó. Tô no curso Enfermeira Líder Coach, tô amando, eu amo. Quando alguém fala pra mim que tá fazendo um dos cursos meus e que está apaixonado pelo conteúdo e que o conteúdo fez muita diferença pra ele, quando alguém fala pra mim que alguma coisa que eu ensinei, ele aplicou e deu certo lá e funcionou, isso é fantástico, essa é a minha outra razão. Então eu tenho uma razão muito forte. Eu poderia estar agora lá embaixo com minha galera comendo pizza, porque eles pediram pizza, porque eu vi que chegou. Vocês viram o cachorro latindo? Foi porque chegou. Estão lá comendo pizza. Eu podia estar lá com eles agora, mas eu tô aqui falando com vocês. Eu vou comer pizza fria. E tá tudo bem, porque eu escolhi estar aqui. Essa é a minha razão, tá? Qual que é a sua? Pensa aí, não precisa escrever, tá? Mas pensa qual que é a sua razão. Qual é o motivo de você ir trabalhar amanhã? Mais do que isso, qual que é o motivo de você estar aqui agora assistindo esse conteúdo, essa live? Porque você já é um profissional diferenciado, porque senão você não estaria aqui. Eu mandei o link para vir participar dessa aula para mais de 1000 enfermeiros. Tem 170 comigo aqui agora ao vivo. Cadê os outros 830 que tinham que estar aqui? Vocês não são qualquer profissional, porque vocês estão aqui assistindo essa aula. Então, isso já me faz pensar que o que te traz aqui é que você tem algum motivo importante aí também. O que você não pode deixar é que isso se esqueça, que isso se perca da sua cabeça, que você se afaste do motivo de você estar vindo para cá estudar, de você estar indo trabalhar todo dia. Porque quando a gente começa a esquecer essa razão, aí as coisas começam a ficar mornas, aí as coisas começam a perder o sentido, aí a motivação vai lá embaixo. Então, o que você pode fazer diante disso para nunca esquecer o motivo ou a razão de você estar fazendo as coisas? Deixa isso fácil, deixa isso à vista. Eu coloco perto de mim coisas que me lembram do meu motivo. Eu tenho na minha tela do computador, não tá dando para ver, mas tem a tela do meu computador aqui, tem a minha lista de alunos que se inscreveram na comunidade, por exemplo. A gente está com a comunidade Enfermeiro 4.0 com inscrições abertas hoje, né? E eu tô com a lista de pessoas que se inscreveram hoje aqui na minha frente. Porque antes de dormir eu vou vir olhar e eu falo, não, amanhã eu quero mais alunos. Eu quero que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Porque, por exemplo, a comunidade 4.0... Enfermeiro 4.0 é algo que eu nunca fiz. Eu peguei todos os meus melhores cursos e coloquei por um preço ridículo, pelo preço de um. Enfim, o fato é que eu quero que todo mundo tenha a oportunidade de fazer o curso. Se você falar assim, não, Sheila, eu não quero estudar isso agora, não é para mim, beleza, tá tudo bem. Agora, eu quero que o máximo de enfermeiros vejam, porque eu quero que o máximo de enfermeiros entrem para a comunidade. A gente está construindo algo gigante na enfermagem e eu não quero que você fique fora disso. Então, a lista, o meu porquê, a minha listinha, tá aqui, ó, na minha frente. Toda vez que eu vejo quantos alunos entraram hoje, e quantos entraram ontem, e anteontem, e aí cada dia eu vou registrando quantos colegas vão entrar, e eu recebo cada um dos colegas, e eu falo com a maioria deles, para que vocês se sintam acolhidos, e para que vocês realmente fiquem, permaneçam, porque eu quero entregar o melhor conteúdo que eu posso te entregar. Esse é o meu primeiro R, é o R de razão. Essa é a minha razão. Eu torço, espero do fundo do coração que vocês tenham um R de razão tão forte quanto o que eu tenho. Porque é isso que me faz trabalhar 12, 40, 12 horas por dia, 48, 60 por semana, 90 por semana, porque já foi assim. Isso tudo para que vocês consigam ter cada vez mais conteúdo de qualidade. Então, se você tiver uma razão forte, as coisas ficam mais fáceis. E eu tô falando isso porque eu sei, não é porque eu acho, não. É porque é assim pra mim. O primeiro R, esse R de razão,
É aquilo que só você vai conseguir identificar. Não tem como eu te dizer qual é o seu R. Pode ser, de repente, deixa eu contar qual era o meu R na época. Eu era concursada, não sei se você conhece minha história, mas eu era concursada. Eu era concursada em 2 cargos públicos estaduais em Minas. E eu exonerei para poder criar o Instituto Brasileiro de Enfermagem e estou nele desde 2014 como diretora, e a gente já construiu um monte de coisa aí. E aí, antes de eu fazer o instituto, antes de eu fundar o instituto, eu era funcionária pública e o meu R era: eu quero que o meu filho estude na melhor escola da cidade. Não é a mais cara, tá? É a melhor escola. Eu queria, analisei, vi lá, escolhi qual era a escola e o meu R era esse. A razão de eu ir trabalhar todo dia, o R, era: o meu filho vai estudar na melhor escola da cidade. E ele estudou todos os anos, a partir da 5ª série, todos os anos ele estudou na melhor escola. E eu trabalhei pra caramba pra isso, porque tive que trabalhar e a gente sabe disso. Mas eu consegui, era o meu porquê, era o que eu fazia, era o que fazia com que eu me levantasse pra ir fazer 36, 48 horas de trabalho. O seu porquê, o seu R de razão, é só você que vai poder identificar aí. O importante é que você identifique, deixe ele à mostra para nas vezes que aparecerem os desafios, nas horas que você estiver cansado, nas horas que você pensar em desistir, você olha para o seu R de razão e fala: peraí, eu tenho uma razão para fazer isso, eu sei por que eu tô fazendo isso agora. Aí depois que o meu filho parou de estudar, né, hoje ele já tá na faculdade e tudo, a gente não precisa pagar mais faculdade para ele passou no estadual, e aí hoje, aí eu busquei outro R, então hoje eu tenho outro R. E aí a gente vai crescendo, evoluindo e modificando os R's aí da vida, tá? O R de razão da vida. Beleza? Primeiro R é o R de razão. Não precisa responder qual é o seu R de razão, qual é a sua razão, mas é importante que você identifique. Vai ficar mais fácil se você tiver uma, tá bom? Segundo R. O segundo R é o R de reconhecimento. Vamos lá. Ai, gente, eu vou correr então com o assunto. Vocês estão entendendo, né? Eu falei demais. Vamos lá, o segundo R é o R de reconhecimento. Isso é muito importante, eu falei sobre isso inclusive semana passada em algum momento, que eu não lembro, mas eu vou dar o mesmo exemplo aqui. Se você trabalhar no McDonald's, o seu R de reconhecimento vai ser você entrar, ou você vai receber como reconhecimento uma plaquinha com o funcionário do mês, tá? Então, ó, todo mundo que trabalha no McDonald's trabalha com o do Bob's também, eu acho, trabalha com o objetivo de se destacar como funcionário para receber a recompensa, não, o reconhecimento na forma de estar na plaquinha lá de funcionário do mês. Vocês já viram a plaquinha de funcionário do mês do Bob's, do McDonald's? Pois é, lá tem uma plaquinha de funcionário do mês. Se você rala pra caramba no Bob's, rala, trabalha, faz tudo direitinho, no final do mês o reconhecimento que você tem é a plaquinha com sua foto e seu nome lá como funcionário do mês. Essa é a forma do McDonald's reconhecer o seu esforço durante aquele tempo que você trabalhou ali, tá bom? Durante aqueles 30 dias. Existem outras instituições que reconhecem de forma diferente, dando um bônus em dinheiro, por exemplo. Outras não fazem isso, mas eles te fazem uma placa, eles te dão um tapinha nas costas e agradecem em público, a diretoria te liga agradecendo pelo esforço, pelo empenho. Cada instituição, cada empresa, na verdade, tem uma forma de manifestar o reconhecimento pelo esforço do colaborador, tá? Cada uma tem. Só que, e tá tudo bem, não tá errado, não, o Bob's colocar lá a plaquinha do mês, não tá errado a outra instituição só dar o tapinha nas costas agradecendo, não tá errado. Cada uma tem o direito de escolher a forma como ela vai manifestar o reconhecimento. O que tá errado é você estar trabalhando em uma instituição que manifesta reconhecimento diferente da forma que é importante para você. Vamos lá, por exemplo? Eu não conseguiria trabalhar no Bob's por salário nenhum se o reconhecimento que eles dessem fosse só a plaquinha lá na parede. Eu não ia querer. Porque, para mim, reconhecimento é algo a mais. A pessoa tem que me mostrar de que forma que eu ajudei. A colega colocou aí falando que tá no curso, que tá amando, que não sei o quê. Pois é, isso para mim vale muito mais do que
plaquinha na parede com minha foto. Vale para mim muito mais do que bônus em dinheiro, sabia? Vale muito mais do que tapinha nas costas. Esse tipo de manifestação espontânea de alguém que fala, Sheila, fiz seu curso, você não tem noção tanto que você me ajudou. Isto pra mim vale mais do que se ela viesse me dar um dinheiro. Toma R$2.000 aqui porque você me ajudou. Não, não quero. Me fala de que forma que eu te ajudei, que vai ser muito mais satisfatório pra mim. Porque o reconhecimento que é importante pra mim é esse. Pra você, se for dinheiro, tá tudo bem também. Se for a plaquinha lá com o nome de funcionário do mês, tá tudo bem também. Só que o que tá errado é você estar trabalhando em uma empresa que reconhece de um jeito, sendo que você gosta de ser reconhecido de outro. Ou não reconhece de jeito nenhum, sendo que pra você isso é importante. Eu já falei com vocês aqui também sobre os fatores motivacionais, né? Quem é aluno do curso Líder Coach aí, sabe que eu falo sobre isso lá no curso. A gente fala lá que cada pessoa tem um fator motivacional. Quando você, em se tratando de você líder, né? Você líder, identifica quais são os fatores motivacionais dos seus colaboradores, fica muito mais fácil conseguir as coisas dele, né? São estratégias de persuasão. Então, se você sabe, por exemplo, que pra mim... Olha, eu vou contar uma coisa aqui que vocês nem podem. Mas se você sabe que pra mim, por exemplo, é importante que alguém que você reconheça o quanto o curso te ajudou, se você mandar uma mensagem pra mim, Sheila, fiz o seu curso Líder Coach e, nossa, você me ajudou demais, me dá um desconto pra eu fazer o outro curso, é perigoso eu te dar. É perigoso eu te dar o desconto. Sabe por quê? Porque pra mim, você vai me fazer ficar feliz e aí eu vou conseguir acabar cedendo, dando um desconto pra você participar do curso, de outro curso que você estiver querendo. Porque eu sei que eu já te ajudei, eu quero te ajudar mais. Porque esse aí é o meu fator motivacional. Para outras pessoas não vai funcionar. Então imagina só, que se você não conhece quais são os fatores motivacionais dos seus colaboradores, fica difícil você motivar cada um deles. Da mesma forma, você precisa reconhecer e identificar qual é o seu. O que te move em relação a reconhecimento? Você gosta que as pessoas te exaltem, te chamem no auditório para falar do funcionário do mês? Eu já fui coordenadora, né, de algumas unidades e em uma específico, eu inventei uma época de fazer... na reunião, a gente tinha um treinamento, uma reunião mensal no auditório, a equipe toda, e aí eu inventei de fazer isso, de chamar o funcionário do mês, né? A pessoa que tivesse tido mais iniciativa, tinha os critérios lá, tinha tudo, tá? E aí eu chamei essas pessoas, e assim, isso funcionou 2 meses, porque... uns 4 meses, porque em 2 meses deu certo. O fator motivacional da pessoa era esse reconhecimento público. Mas nos outros 2, o fator dela não era, pra ela não tava nem aí, ela não tava fazendo diferença ela ter sido nomeada a funcionária do mês. Então, fazer e trabalhar em lugares ou usar estratégias de motivação com base no reconhecimento adequado vai fazer toda a diferença no seu tratamento com sua equipe e também vai fazer toda a diferença para você. Porque eu nunca ficaria feliz se fizesse uma plaquinha de funcionário do mês. Eu ia olhar, ia ficar, mas não ia fazer diferença para mim, tá? O que acontece? Você precisa identificar qual é o seu fator motivacional e, com base no seu fator motivacional, trabalhar em lugares cujo reconhecimento que eles façam seja equivalente a isso, seja o que você precisa. Não adianta você estar trabalhando em lugares ou com líderes que não reconhecem da forma como você gostaria de ser reconhecido. Não vai adiantar fazer plaquinha, chamar em público, se o seu fator motivacional for money. Tem que arranjar um lugar onde no final do ano eles dão bônus em dinheiro para quem tiver tido desempenho. E a gente sabe que tem empresas que são assim. É lá que você tem que estar trabalhando. Então, o segundo R, o R de reconhecimento, ele varia de pessoa para pessoa, sabe? Ele diferencia até de épocas da vida. E tá tudo bem. O que tem que acontecer é você identificar o que me move hoje, qual o tipo de reconhecimento que eu espero, que eu quero pra mim. Qual é a empresa que oferece esse tipo de coisa? Qual é o líder? Qual é o setor? Qual é o lugar que eu poderia ter esse reconhecimento? E aí eu quero só falar mais uma coisinha aqui sobre essa questão do reconhecimento. Ai, meu Deus, o tempo vai acabar. Rapidinho. Sobre essa questão do reconhecimento. Deixa eu te falar. Se você faz a pessoa te contratou e você faz o que ela te contratou pra fazer, não adianta você ficar esperando reconhecimento, tá? Porque ninguém vai te reconhecer por aquilo que ela tá te pagando pra fazer. Presta atenção nisso.
Você foi contratado para ser enfermeiro da clínica médica. E você vai todo dia para lá e faz tudo que você tem que fazer na clínica médica e vai embora. No outro dia chega, faz tudo que tem que fazer e vai embora. Chega, faz tudo que tem que fazer. Não deixa pendência não, mas chega, faz tudo que tem que fazer e vai embora. No final do mês, o reconhecimento que você vai receber, neste caso, é o seu salário, tá? É o que combinaram lá no dia que te contrataram, para o salário que você vai receber. Se você quiser reconhecimento além disso, você vai precisar fazer além do que eles esperam que você faça. Então, ser um funcionário que faz o que te contrataram para fazer não vai te trazer reconhecimento. Você vai ter reconhecimento de fato se você fizer além do que eles esperam que você faça. É esse o tipo de funcionário que recebe reconhecimento público ou de várias outras formas, nas formas como eu citei, tá bom? Mas eu falo sobre isso mais aprofundado em outro momento. Primeiro R é o R de razão, segundo R é o R de reconhecimento e o terceiro R é o R de remuneração. Aí sim chegamos no ponto crítico. Porque eu falei para vocês lá no começo que o R, que a remuneração é algo extrínseco, né? É algo que vem de fora. Mas e se eu conseguir te provar que não é? E se eu conseguir te mostrar que o R de remuneração tem a ver com o que você faz também? Será que eu consigo, nesse tempinho que eu tenho, falar com você sobre isso? Eu tenho 9 minutos, então vamos lá. A gente acaba que às vezes não consegue aceitar isso, mas o fato é que a gente acaba sendo pago por quanto a gente consegue contribuir pelo serviço, tá? Então pensa só, se a pessoa te coloca para trabalhar em um lugar e fala que a atribuição sua é XYZ e você aceita aquela atribuição por aquele salário, você não pode reclamar do salário. Vou de novo. Existem instituições em que o salário do enfermeiro é, sei lá, vamos chutar aqui, R$1.000. Tô falando qualquer um, tá? Tô falando qualquer valor aqui só para poder usar de exemplo. Existem instituições que o salário do enfermeiro é R$1.000. Existem outras instituições que o salário do enfermeiro é R$5.000. E existem outras instituições que o salário do enfermeiro é R$10.000. Hoje, do jeito que você tá, você é o tipo de enfermeiro que ganharia 1.000, que ganharia 5.000 ou que merece ganhar R$10.000. Qual das três empresas, a empresa que paga 1.000, a empresa que paga 5.000 ou a empresa que paga 10.000 te contrataria hoje? Olhar seu currículo, aí ia pegar seu currículo, ia olhar assim, falar, não, fulana fez isso, fulana estudou isso, fulana faz... Ia ver tudo o que você fez, tudo que você construiu, de que forma que você fez diferença na sua vida acadêmica, de que forma que você fez diferença nos trabalhos por onde você passou. Sim, não precisa responder não, mas pensa aí com sinceridade. A empresa de 1.000, a empresa de 5.000 ou a empresa de 10.000 te contrataria com base no que você é hoje? Essa pergunta, ela é muito importante porque ela te traz a responsabilidade pelo salário que você ganha. Aí é muito fácil reclamar que a enfermagem está pagando pouco, mas a gente sabe de instituições que pagam muito bem pelo enfermeiro. E eu digo muito bem no sentido de querer, inclusive, que ele seja exclusivo da pessoa, né, da instituição. Existem instituições que pagam salários compatíveis para pessoas que querem trabalhar em um lugar só. A questão do quanto você vale para a empresa é o seu salário. Então imagina, quando você é recém-formado, você pensa, eu vou aceitar um emprego de R$1.000. Por quê? Eu não sou ninguém no jogo do bicho, eu nunca trabalhei. Eu não tenho experiência, eu vou aceitar um emprego de R$1.000, tá? E aí, passa um ano, passa 2 anos, aí você começa a trabalhar começa a pensar em casar e namorar, sei lá, e ver que com o salário de R$1.000 já não é uma coisa tão boa assim. Ao invés de você se capacitar e procurar uma empresa que paga 2.000, você vai lá e arranja outro emprego que paga 1.000. Não é isso? Ou eu tô doida? Porque ao invés de arranjar um emprego que paga 2.000, que paga mais,
a pessoa acaba arranjando outro emprego que paga tão pouco quanto estava. Beleza. Aí passa mais 2 anos, passa mais 3 anos, e aí chegam os filhos, e aí a pessoa fala, nossa, o dinheiro não tá dando. Aí ela vai e arranja um outro emprego para pagar um pouquinho a mais. Mas se ela tivesse se esforçado um pouquinho ali nesse tempo que ela teve, de repente ela já estaria em uma empresa melhor e que paga suficiente para ela. Então, o que eu quero te dizer é que é muito cômodo a gente sentar e falar, a enfermagem paga mal. Mas eu sei de enfermeiro que ganha muito bem. Eu sei de cargos dentro da instituição que fazem grande diferença e que o enfermeiro é valorizado, respeitado, requisitado e bem pago. Não adianta você querer ser um enfermeiro que ganha 10 mil se você vale para a empresa o mesmo que o enfermeiro recém-formado, o enfermeiro que vale que não tem experiência, que não contribui de forma nenhuma. Então, se você não assumir que você hoje é um enfermeiro que vale R$1.000, você nunca vai ser um enfermeiro de 10 mil. Você entende que se você não perceber que você precisa se capacitar, que você precisa desenvolver habilidades, que você precisa desenvolver competências, que você precisa ser alguém que faz a diferença, você vai continuar sendo um enfermeiro de 1.000 e aí vai ter que trabalhar em 3 lugares ao mesmo tempo. Vai ter que trabalhar em 2 turnos e ver a família uma vez por semana. O que eu tô querendo te dizer é que não tá errado. Não, presta atenção, não tô falando que tá errado trabalhar em empregos que paguem pouco, não tô falando. Eu tô só te falando que existem possibilidades melhores para sua vida. E que isso depende de você. Ninguém vai te contratar para ser um enfermeiro que ganha 10 mil se você não for um enfermeiro que vale 10 mil. Tá? Então, não para de estudar. E olha que legal, isso depende só de você. Tem muitas formas de você fazer com que as pessoas vejam o seu valor hoje como enfermeiro. Dentro da instituição que você tá aí, ó. Você vai todo dia e faz a mesma coisa, só a mesma coisinha de sempre, ou você tá sempre tentando inovar? Você tá sempre tentando encontrar solução para os problemas? Uma vez me perguntaram assim, ó, qual que é a diferença? O que é um enfermeiro de alta performance? Vou dar um exemplo para vocês. Ó, o enfermeiro, vamos dar uma situação. O enfermeiro que vale R$1.000, ele vê ele trabalha no PA, ele vê o pessoal aglomerado lá na fila, na frente lá do caixa, não, na frente do balcão. Ele vê o pessoal aglomerado lá e fala, nossa, a gente tem um problema, porque o pessoal tá embolando ali na hora de fazer a ficha. O enfermeiro de R$5.000, o enfermeiro que vale R$5.000, ele vai olhar para aquela bagunça lá e vai organizar a fila. Pessoal, vamos organizar uma fila aqui, ó. E aí vai colocar todo mundo em fila indiana para que cada um seja atendido de acordo com a ordem de chegada. Esse é o enfermeiro de R$5.000, tá? Ele organiza a fila. O enfermeiro de R$10.000, ele vai ver aquele aglomerado, ele vai chamar o pessoal, vai organizar a fila e vai sair dali já tentando encontrar uma forma de não haver fila da próxima vez. Ele vai tentar encontrar formas de fazer com que o atendimento seja de forma a não aglomerar as pessoas ali, para não precisar nem ter fila. Esse enfermeiro, ele ganha R$10.000. Mas ele não ganha R$10.000 e por isso ele faz isso. Ele faz isso e por isso ele ganha R$10.000. Tem tudo a ver com postura, com atitude, com o quanto você está disposto a fazer a diferença ali no lugar onde você está. Então, às vezes, você não precisa ir fazer 5, 10 pós-graduações. Você não precisa. Você só precisa ter atitude ali onde você está. Você só precisa olhar ao seu redor e encontrar soluções para os problemas. E, assim, uma coisa que acontece muito errada. A gente não entra para uma empresa, a empresa não contrata a gente para a gente fazer carreira lá dentro, não. A gente é contratado para prestar um serviço para ela. Enquanto você estiver fazendo só o serviço que ela te pede, o máximo que você vai receber é o salário que ela está te pagando. À medida que você fizer além do que ela espera de você, você também vai receber além, tá? Então, não tem que pensar que é sempre culpa do serviço, do setor, porque mesmo se fosse, existe a possibilidade de você sair de onde você está trabalhando. Você pode sentar e reclamar, não,
Meu trabalho é muito ruim, meu emprego é muito ruim, não tem o que eu posso fazer. Claro que tem. Troca de emprego. Se prepara para isso. Se organiza para isso. Para que você possa ter a opção de escolher onde você vai trabalhar. O que acontece é que muitos enfermeiros se acomodam onde estão, sabe? E aí, se a gente não presta atenção nisso, a gente acaba acumulando cargo, acumulando estresse, sendo que a gente tem a opção de ir para lugares onde o trabalho é mais bem remunerado, é mais bem reconhecido, onde lá eles trabalham a questão da razão. E é muito fácil a gente pensar e transferir a realidade ou a responsabilidade pela nossa realidade para outras pessoas, mas isso não muda a realidade. O que muda é você tomar uma atitude. Já lembra que eu falei? Nunca conheci alguém que é bem sucedido e ficava o tempo inteiro reclamando. Ficava terceirizando, colocando a culpa em outras pessoas. Mas se eu fizer bem, o pessoal vai me desligar. Mas se eu fizer muito, vão achar que eu tô querendo roubar o lugar dele. Mas se eu fizer mais do que eles estão querendo que eu faça aqui, mostrar serviço, eu vou ser perseguida. Não. Nunca vi ninguém que teve sucesso e deixou de fazer por esses motivos o que tinha que ser feito. Tá? Então pensa direitinho aí se os 3 R's que você precisa ter para se motivar estão alinhados e estão ativos aí na sua vida. O primeiro R é o R da razão. O motivo, né? A razão de você fazer o que você está fazendo. O segundo R é o R do reconhecimento. A forma de reconhecimento da sua instituição, ela está alinhada com a que você espera, com a que você gostaria. E o terceiro R é o R de remuneração. Onde você está hoje trabalhando? Você ganha o quanto você gostaria de ganhar? E se não? Se a resposta é não, o que você está fazendo para ser um enfermeiro que ganha mais do que você está ganhando hoje? Essa pergunta é que vai virar a chave aí que precisa para você ir para novos níveis, subir novos degraus, elevar o nível da sua carreira e conseguir conquistar todos os seus sonhos para que você seja o enfermeiro que você sonhou ser quando fez a inscrição no vestibular lá atrás. Esse tem que ser o seu objetivo. É não esquecer que você tinha um sonho, você tinha uma vontade de fazer alguma coisa. E com o dia a dia, com os desafios, a gente acaba esquecendo. A gente acaba deixando passar, né? Se atropela e se enche de problemas a ponto de não ver mais o seu objetivo. Deixa ele fácil para você conseguir ver toda hora que você precisar. E quando pensar em desistir, aprenda a descansar. Não precisa desistir toda vez não, tá bom? Muito bem, era esse o conteúdo que eu tinha para dar para vocês hoje. Ainda bem que deu tempo, olha isso, gente. Sobrou 2 tempos ainda. Eu acho que mesmo assim, eu não vou conseguir ler as perguntas que vocês colocaram. Eu vi que tem perguntas aqui na caixinha e eu vou responder na sequência dessa live, tá? Mas para quem perguntou aí sobre o programa Enfermeiro, sobre a comunidade Enfermeiro 4.0, a gente está com inscrições abertas e as primeiras 100 pessoas que fizerem a inscrição no plano anual vão ganhar simplesmente todos os cursos. Vai ganhar o curso Líder Coach, vai ganhar o curso Gestão de Conflitos, o curso Comunicação Assertiva, o curso Gestão do Tempo e Produtividade para Enfermeiros, o curso Como Vencer Crença Limitante e Liderar com Excelência. Além disso, o repositório de lives, que é onde vai encontrar todas as lives que eu fiz, as 55 lives além dessa aqui, e todas as lives que vão acontecer durante o ano inteiro. Que mais? Grupo secreto de estudos no Facebook, o WhatsApp, grupo de estudos do WhatsApp do curso Líder Coach. Gente, tá tudo disponível para quem entrar na comunidade Enfermeiro 4.0, sendo um dos primeiros 100 inscritos ou até dia 31 de agosto. Eu vou fazer stories na sequência dessa live aqui, colocando o link para quem tiver interesse, mas também tá lá na bio, aqui em cima, ó, na fotinha. Na hora que acabar, vai aparecer a fotinha. Clica na fotinha, vai lá, tem escrito lá Comunidade 4.0, Enfermeiro 4.0 e vem. Porque eu quero que aquela lista ali tenha seu nome também, tá? É pra todo mundo crescer junto, pra gente crescer junto com você. E eu sei que eu posso te ajudar nisso. Muito obrigada por todo mundo que ficou comigo aqui até o final. Pra quem não ficou também, tá vendo a reprise ou tá vendo em algum lugar aí, brigadão por estar assistindo.
Eu espero que esse conteúdo tenha feito diferença para vocês. E ó, na sequência daqui, eu vou colocar um post lá no feed. Eu queria que vocês fossem lá e me falassem o que vocês aprenderam hoje. Qual que é o objetivo? Lembra do meu R de razão? Eu quero saber se eu consegui contribuir. Coloca na live lá, ou coloca no post que vai sair lá no meu feed agora. Coloca lá o que você aprendeu na live hoje, por que valeu a pena assistir essa live comigo aqui hoje. Vai me deixar feliz. Obrigadão e até a próxima, pessoal.